Muito bem, pessoal. Retornamos aqui com algumas técnicas adicionais de integração. Tá? Elas poderiam ter sido apresentadas antes, mas eu quis dar preferência às que já apresentei para vocês, por uma questão assim de abrangência, que elas são bastante abrangentes, de uso muito frequente. Essas que eu vou apresentar logo no começo também tem um raio de ação, digamos assim. E mais pro final aqui, a gente vai lidar com uma ou outra que é um pouquinho mais específica, que usamos, talvez, né? Pelo menos eu uso em poucas situações. Então, começo com a recomendação das aulas 18 e 19 ali do professor João Sampaio, que foi de lá que eu tirei quase todos os tópicos para essa aula. Tá? Então, uma primeira técnica que ele ressalta lá é de completamento de quadrado. Né? Essa é uma estratégia boa quando você tem, em geral, assim, um denominador, uma coisa envolvendo uma raiz aí, um polinômio de grau 2 que não tem um polinômio de grau 2 que você que ele está assim, não está na forma de uma soma ou diferença de quadrados. Então o que você tem que fazer é fazer essa técnica de reduzir, de escrever, né, identificar ele com esse quadrado aqui. E quem sabe, né, via substituições ou mais substituição, eu acho, né? E se outras técnicas aí que porventura queira usar, você torne a primitiva reconhecível, né? Reconhecível é assim, é o ponto onde você chega e basicamente consulta a tabela e aquela tabelinha básica e é capaz de dar o valor da primitiva, né? Bom, aqui tem esse exemplo. Eu vou aqui faço o completamento do quadrado desse 1 menos x quadrado. Procedimento de completamento de quadrado, já vamos suprimir aqui a narrativa dele, né, de como que se faz, mas o fato que esse sujeito daqui se escreve como essa diferença de quadrados, tá bom? Então você nota que vale a pena fazer agora uma substituição, essa substituição x mais meio igual a u. Com isso você tem que du é dx, e agora aquela expressão lá acima fica dessa primeira forma i aqui escrita. Tá? Essa integral i eu separo em outras duas integrais, ou duas primitivas se preferir. E falta um du aqui, que é a i e a j e k. Para j eu vou fazer uma nova mudança aqui, uma nova substituição, que é essa t igual a essa expressão, consequentemente dt é igual a 2 menos 2u du. Tá? Então a integral j vai ficar menos meio de 1 sobre raiz quadrada de t. Isso aqui tem primitiva menos raiz quadrada de t, mais uma constante. Eu não estou colocando esse mais uma constante, eu estou falando da primitiva mais básica, que as outras você adiciona constante e obtém todas as demais primitivas. Tá? Aí você retorna a expressão do t em termos de u, mas lembra também que o u ele veio para substituir alguma expressão em x, e você a resgata nesse ponto. Tá? Muito bem. Quanto ao AK, aqui é um caso típico de aplicação do arco seno, né? Isso aqui já está na nossa tabelinha básica e para ela não tenho muito mais o que dizer, né? Mas veja que a questão aqui é como que as contas foram destravadas ou você percebeu oportunidades de mudança de variável a partir de um completamento de quadrado. Então, quando se deparar com esse tipo de situação, né, envolvendo aí algum polinômio de grau 2, não custa tentar fazer esse processo aqui, tá bom? Uma outra primitiva que
já aparece lá nas notas do professor Sampaio, mas aqui eu não tinha falado sobre ela, e ela é bastante importante, que é a da secante. A secante, que você sabe que é 1 sobre cosseno, aí eu escrevo como faço o produto no numerador e denominador pelo cosseno, uso que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1, e, portanto substituo o cosseno ao quadrado por essa expressão. E agora eu separo nessa soma de frações. Verifique, você vai ver que a soma dessas frações de fato dá o resultado que eu declarei aqui, tá bom? Desse modo, a primitiva da secante vai ficar meio vezes a soma dessas duas primitivas. E para as duas primitivas funciona a mesma mudança de variável. U igual a seno de x, então du igual a cosseno de x dx. Com isso, agora as primitivas se tornam essas, de 1 menos u, 1 sobre 1 menos u e 1 sobre 1 mais u. E essa daqui tem a primitiva menos esse log aqui e a outra esse outro log, tá? Coisas que já, vamos dizer, estamos mais habituados. Agora eu uso a propriedade do logaritmo, né? Que esse menos aqui vem na forma de uma potência negativa, potência menos 1 aqui desse módulo de 1 menos u. Perfeito? Agora eu faço um velho truque aí de multiplicar e dividir, no caso por 1 mais u aqui dentro do módulo, tá? E lembro que o u é seno de x. Se eu lembrar que o u é seno de x, então aqui no numerador vai ficar 1 mais seno de x ao quadrado, e no denominador vai ficar 1 menos seno ao quadrado de x, o que é cosseno ao quadrado de x. Novamente, uso propriedade aqui dessa parte. Para cá, eu levo esse meio aqui como potência do que está dentro ali do logaritmo. Então você vê que saíram os quadrados, e aí você tem, só separando essas frações e reconhecendo as definições das funções aqui, que a primitiva é logaritmo de secante de módulo de secante de x mais tangente de x. Sempre lembrando que eu estou pegando, vamos chamar assim, a primitiva essencial, e as outras todas diferem dela por uma constante. Tá? No caso, já que falamos aí da secante, tem também essa relação de recorrência aqui, mas eu não vou fazer a demonstração dela e peço que você a use sempre que for possível, sempre que for conveniente, e porque eu já fiz algum tipo de relação de recorrência para o seno, para o cosseno, né? Então eu considero que já temos exemplos de como proceder em contas desse tipo, que envolve aplicações de integração, da regra de integração por partes, tá bom? Então essa é outra expressão muito útil, e em breve nessa aula, nas outras aulas, a gente vai usar essa relação de recorrência colocada aqui, tá bom? Então essa prova dessa relação está nessa página 165 lá da aula 18 do João Sampaio. Você vai conseguir acompanhar na medida que já conseguiu acompanhar o que eu fiz para seno, para potências do seno, tá? E para fins aí de prática, né, que é sempre bom, nesse caso aqui não é só bom, é inevitável, né? Eu recomendo os problemas 18.4 dessa aula do professor João Sampaio, tá? Um outro tema que apareceu de maneira breve quando eu falei de integrais trigonométricas foi de uma substituição trigonométrica que nós fizemos lá, tá? Então aqui eu peguei esse quadrinho aqui do professor João Sampaio, que justifica, o que mostra a razoabilidade de certas abordagens aqui de substituição, tá? Então vamos para essa daqui. Essa daqui a gente já até falou. Tem essa primitiva aqui de raiz quadrada de a quadrado menos x quadrado. O seu objetivo é, vamos dizer assim, tirar a raiz, certo? Mas você não pode fazer isso simplesmente apagando. Então, uma maneira de fazer isso é garantir que o que está aqui dentro do radical é o quadrado de alguma coisa, tá? Esse aqui é o espírito desse tipo de conta. Então, vamos tomar aqui x sobre a igual a seno de θ. Então, dx é a cosseno θ, e o θ é o arco cujo seno é x sobre a, tá bom? E aí não se esqueça que o x está entre menos a e a, tá? Até por uma questão de definição da função. Então,
vamos lá, fazendo a mudança indicada ali. Primeiro aqui, não tem problema essa parte, né, pessoal? Fiz também a substituição ali do dx. Aí, essa aqui eu uso a relação entre o seno e cosseno. Tiro a raiz e, por precaução, eu deixo esse módulo aqui, tá? Vezes A cosseno θ. Só que, quando eu estou trabalhando aqui com o inverso do seno, eu estou trabalhando com valores de θ entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Para esses valores de θ, o cosseno é positivo. Então, esse módulo aqui eu não preciso e prossigo com a conta como era de se esperar, né? Que ficasse bem mais simples. Um A quadrado cosseno ao quadrado. Aí, saio com esse fator A quadrado da primitiva e recorro à identidade do cosseno ao quadrado igual a 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. E aqui tem um x, né? Eu acho que tem um errinho meu aqui. Isso aqui é um θ. E aí procedo, faço o cálculo das primitivas ali. Tá? E logo a seguir, né? Como eu coloquei isso daqui em função de θ, eu tenho que retornar ao x, a expressão em x, né? Mas para isso eu abro aquele o seno de 2θ para poder usar adequadamente a função arcosseno, para não ficar muito complicada. Então aqui substituo o θ por arcosseno de x sobre A, e nessa parte aqui também faço isso, lembrando que o seno do arcosseno dá o próprio valor, tá? Dá o próprio cara onde você está calculando, dado que o arcosseno é a inversa do seno, né? E terminamos aqui dando uma ajeitadinha aí, deixando a expressão um pouquinho mais agradável, tá bom? Outro tipo de estratégia de tirar, vamos chamar assim, quadrado, tentar identificar, né, nesse caso aqui, uma soma de quadrados, quadrado de uma constante maior que o quadrado da variável x, fazer isso daqui virar o quadrado de alguma coisa para poder, vamos dizer assim, eliminar essa raiz. Tá bom? Aqui a estratégia é usando outra função trigonométrica, no caso a tangente. Por quê? Se eu chamar x sobre r de tangente de θ, então dx vai ser r vezes a derivada da tangente de θ. A derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, é essa a expressão. Tá? E, por outro lado, o θ vai ficar arco cuja tangente é x sobre r. Então, fazendo lá a fórmula lá de substituição, chegamos nessa expressão aqui, tá bom? Já substituindo dx pela versão correspondente em dθ, e aqui o x por r tangente de θ. Agora, nós devemos nos lembrar de que 1 mais tangente ao quadrado, olhando aqui, tá? Se você deixar o r ao quadrado em evidência, vai ficar 1 mais tangente ao quadrado. 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado. Então, por isso que da outra página para essa, houve essa mudança aqui dentro do radical. Tá bom? Assim como há um lembrete aqui de que quanto que vale o arco tangente de 1 e o arco tangente de 0. Então, continuando aí com a conta, de novo tomando sendo bem aí prudente, a gente deixa esse módulo, porque fica a raiz quadrada do quadrado de um número, é um módulo do número. Mas percebemos que a coisa é um pouquinho melhor, porque se você tomar θ entre menos π sobre 2 e π sobre 2, o cosseno ali ele é positivo e, consequentemente, isso ocorre também para secante, que é a situação que a gente está. Então, vai ficar a integral de 0 até π sobre 4, r ao quadrado vezes secante ao cubo dθ. Tá vendo? Deu essa expressão. Lembra que eu falei que tinha que usar aquela relação de recorrência para secante? Olha ela aí, ó. E agora, usando a relação de recorrência, que já falei agora há pouco nessa aula, nós temos que a primitiva da secante é essa expressão, e aí fica secante θ tangente θ sobre 2 mais metade da primitiva da secante, e a primitiva da secante nós também fizemos aqui nessa aula. Então o resultado vai ser isso, e sempre lembrando, mais uma constante, mas não vou colocar aqui,
Porque está claro que o procedimento que eu estou adotando, né, de fazer uma primitiva o mais enxuta possível, reconhecendo que todas as outras diferem dela apenas por uma constante. Bom, por fim, e para esse eu não vou fazer a conta aqui, porque agora já fica repetitivo, é semelhante à substituição de seno. Quando você tiver sujeitos da forma aqui de um certo raiz de x² menos a², aqui se recomenda essa substituição. Tá bom? Bem, e assim, mas aqui por final eu resolvi deixar essa substituição que, assim, ela é surpreendente, né? Como que você vai substituir alguma coisa pela tangente da metade do ângulo? Mas ela ajuda bastante, tem utilidade. Vocês vão ver aqui até uma primitiva que você escreve assim com facilidade, mas ela requer bastante conta para ser feita, tá? Pode ser que tenha outras contas, outras estratégias, mas mostra que isso daqui que eu estou começando a te explicar tem algum uso. Olha só, primeiro eu tenho que tentar escrever o cosseno e o seno em termos dessa tangente da metade de um ângulo. Tá? O processo é explicado aqui, usando diversas identidades e também os velhos truques de multiplicar e dividir. Primeiro, o cosseno de x é cosseno de 2 vezes x sobre 2, certo? Ok, sem dúvida, né? E tá vendo, já apareceu o truque de multiplicar e dividir. Aí você usa a fórmula do cosseno da soma, tá? E dá essa expressão. Agora, o que você faz? Multiplica e divide pelo quadrado do cosseno de x sobre 2. Certo? Agora, nessa expressão aqui, se você fizer a conta, separar essa fração, você vai ter que vai ser esse primeiro quociente vai dar 1 e esse segundo quociente vai dar menos o quadrado da tangente de x sobre 2. Certo? E para esse daqui, eu uso aquele velho truque de que um número é o inverso de seu inverso. É isso que eu fiz aqui. Ou o recíproco do seu recíproco. Esse é outro truque que estamos usando. Então vai ficar o quê? 1 menos tangente ao quadrado dividido pela secante ao quadrado do x sobre 2. Isso aqui é secante ao quadrado. E aí você usa aqui 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado e chega nessa expressão. Então todo esse trabalho foi para escrever isso que no momento parece uma fórmula complicada, desnecessária, né? Escrever o cosseno de x como esse quociente aqui. Certo? Muito bem. Então, eu te convido a fazer uma coisa semelhante agora com o seno. Aqui eu já dou o que vai acontecer, eu quero que você tente desenvolver desde a expressão aqui do seno, tentar fazer essa conta e verificar que vale esta identidade. Ok. Então agora fica a pergunta, né? Para que você está fazendo tudo isso? A resposta: para calcular primitivos que são dessa forma aqui, certo? Aqui é um polinômio em cosseno x, seno x, e aqui outro polinômio em cosseno x, seno x. Vamos esclarecer, tá bom? O que quer dizer que é um polinômio ali? Quer dizer que P de U de V é soma do quê? De escalares vezes potências positivas, né, ou no mínimo zero, de U e V. Então ele é um polinômio nas variáveis U e V. E aqui no caso você substitui o U por cosseno e o V por seno. Tá? De modo parecido você fala do Q de UV. Tá? Então todo esse esforço é para lidar com primitivas desse formato. Tá? Vamos ver em alguns exemplos um pouquinho mais simples, mas antes tem mais um pouquinho de preparação. Tome t igual a tangente da metade de x. Então você tem que dx é 2
sobre 1 mais t quadrado dt. Tá? Faça essa conta. O cosseno, como já vimos, é 1 menos tangente ao quadrado sobre 1 mais tangente ao quadrado. Como você resolveu chamar o t de tangente de x sobre 2, então o cosseno vai ficar 1 menos t quadrado sobre 1 mais t quadrado. O seno vai ficar 2 sobre t, 2t vezes, sobre 1 mais t quadrado. Então, aquela expressão aqui, com essas substituições que nós fizemos, agora fica dessa forma, que não parece nada convidativo para uma conta, não é? Mas beleza, não se espante não, tá? Essa aqui é geralzão, na hora que você faz um exemplo, fica um pouquinho mais concreto, você não precisa ficar tentando abarcar todo o conteúdo da fórmula, assim, né? Você pode ir também pouco a pouco através dos exemplos. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Tá vendo? Ó, essa é uma primitiva. Você fala, não, ó, não é um absurdo você propor que alguém calcule uma primitiva dessa função aqui, certo? Mas ela requer essa técnica mais apurada. Faça a mudança t igual a tangente de x sobre 2. Então essa integral aqui indefinida vai ficar desse jeito, né? Lembrando que o seno foi substituído por isso e o dx por essa expressão. Aí você faz as contas aqui, né? Multiplica, soma as frações e tal, e acaba com a primitiva dessa função racional aqui, certo? Para essa função racional, olha que legal, a gente usa o método de completamento de quadrado, aquele que apareceu no começo da aula, faz a mudança em u igual a t mais 1/3 e acaba chegando nessa expressão aqui de primitiva, que sabemos que é esse arco tangente aqui, tá? Fez a conta aqui rapidinho, você pode fazer aí. E aí você tem que lembrar quem que foi u em termos de t, perfeito. E depois você tem que lembrar quem que foi t em termos de x. Essa é a expressão. Tudo mais uma constante, aquela conversa que a gente já está acostumado. Então, veja só. A primitiva disso tem essa expressão, né? Surpreendente, assim, é um negócio que você não pensa que vai acabar, a conta vai acabar chegando nesse ponto, né? Bom, agora é com você. Você pratica, e pelo menos nesses 3 exemplos aqui, essa técnica essa mudança de variável aí mais esquisita, assim, né? Mais difícil e requer assim, um monte de preparação. Então, ao fazer esses exercícios, você também vai aprender a dar uma valorizada nessa estratégia um pouco diferente. Bom, é isso, pessoal. Nos vemos na próxima aula.